quando a gente conta essa trajetória do Cris, parece o cara é um herói, assim, tá ganhando todas. Parece. Qual foi a maior dificuldade que você passou nesse momento? Pode ser pessoal, pode ser de empreendedor. Chega um cara lá, investe sei lá quantos milhões em você. Eles vão ter uma cadeira lá no board. Mas e aí, como é que é a relação com os caras? Eles são teus chefes? Eles... Se a grana não voltar? Antes eu sentia muito mais dor das perdas, das coisas que aconteciam. E hoje eu consigo olhar de longe e falar, não, isso aqui eu já passei, é mais fácil. E é muito mais fácil de jogar quando você sente menos dor na canela, né, cara? Porque... Já tá calejada, né? Claro. Fala pessoal, tudo bem? Boa noite. Hoje a gente vai começar mais um episódio do Pega a Visão. Meu nome é Rafael, esse daqui é o Jun, meu sócio, voltou da Pedra no Rim. Fala, né? pessoal. Tava desfalcando o elenco aqui. E hoje a gente vai falar com uma pessoa muito especial, é o Cris, um cara muito próximo da gente, que tem uma história surpreendente, porque hoje a gente olha o Cris, pensa naquela holding humana ali, tantas empresas ali que passaram na mão desse cidadão aqui, mas hoje ele vai falar bastante pra gente dessa trajetória dele, como foi do começo até onde ele chegou hoje. Assim, Cris, uma coisa que sempre vai passar na nossa cabeça, né, de todo mundo, né? Porque quando a gente conta essa trajetória do Cris, parece uma epopeia de filme, assim. O cara é um herói, assim, tá ganhando todas. Parece. Mas então, qual foi a maior dificuldade que você passou nesse momento? Pode ser pessoal, pode ser de empreendedor, uma de cada. Você pegou e falou assim, meu, tá dando tudo errado. Diversas vezes na jornada de empreender, né? Cara, a mais pesada mesmo foi faz pouco tempo, cara. Acho que 2016, por aí. A agência, a Digi, estava com 120 pessoas. Tinha um pouquinho de crise aí no cenário, alguns setores foram super afetados. E, cara, a gente estava numa fase de transicionar a Digi entre uma agência mais digital para uma agência bem focada em incentivo e tudo mais. Então a gente está diminuindo o número de clientes. Uma fase bem complexa. E aí um dos maiores clientes, que inclusive tinham projetos dedicados, que faziam com que a gente tivesse time dedicado para eles, pessoas, etc. Esse cara ficou um tempão sem conseguir pagar a gente. O cenário estava ruim, Dureza. vamos dizer assim. E óbvio, sobra para uma empresa que não era muito grande. E a gente, a gente aguentou 7 meses assim. Mas aí chegou uma hora que, cara, o negócio ficou feio. E assim, cara, eu tinha comprado um apartamentinho, não sei o que lá, tive que vender para poder pagar dívida, segurar um pouco o nível, porque nessas horas, tipo, crédito, tudo vai fechando, já tava crise no mercado, a empresa, né, putz, e o teu banco te acompanha, sabe, as faturas, sabe que teu cliente não tá pagando 7 meses porque você emite boleto, né? Pra quem acha que o Open Finance vai ser só aquela maravilha, os caras vão saber 10 vezes mais de você. Vamos ver pra onde que o crédito vai. Exato. O legal, assim, é que agora eu acho que o cenário tá mais espalhado. Então, coisas como, né, bancos como o Neon e, hoje, várias fintechs, startups, a gente estava falando do pessoal da Focus. Crédito é algo que, vai ter alternativa, eu espero. Então, assim, vai ter o cara que vai te fechar a porta, vai ter o cara que vai ser o banco e vai entender melhor o empreendedor e vai sacar que, o cara tem 18 anos de empresa, nunca teve um negócio e agora tá pedindo crédito e a gente tá negando. Peraí, esse é o cara que vai me pagar melhor. Tanto que não deu outra, a gente deu a volta por cima e foi muito rápido. Mas aquele momento para mim foi mal, cara. Eu acordava desmotivado, porque imagina o seguinte, você tá devendo uma cacetada, coisas que eu nunca tinha visto na minha conta bancária, vamos dizer assim, em impostos. Aí você fala, eu tô devendo imposto, cara, porque eu nunca vi esse valor na minha vida. Aí você fala, cara, eu acordava e você tinha que encontrar um jeito de se motivar, né? E eu encontrei, e sempre time em volta, gente legal pra caramba pensando, mas sabe, muitos colaboradores, cara, primeira oportunidade, né? Porque, lógico, cada um tem que se virar, né? Então, essa acho que foi a fase mais dura. Mas, assim, aprendizado e dilemas é a jornada do empreendedor. É a jornada do empreendedor. Jornada do Empreendedor. Pra quem quiser, vai estar na Amazon aí, livro do Cris. Daí. Vamos.
Muita gente fala que quando você tá empreendendo, é assim, obviamente uma montanha-russa de emoções, mas não é tipo, uma semana você tá bem, outra você tá ruim, é no mesmo dia. Você acorda, você fala, puta, fechei um contrato, da hora pra caralho. Aí chega no meio do dia, o cara cancela seu contrato, você fala, porra, mano, aquele contrato que ia fechar, o cara cancelou. E, cara, é muito foda, porque você vê que você tem que ter um mental, sei lá, um esforço mental que você tem durante todos os dias. É gigantesco, assim. E você passa também pra quando você tá dentro de empresa, você precisa de meta e tal. Você tem essa pressão, mas, assim, nunca senti na pele no empreendedorismo, assim. Deve ser pior ainda, porque você tem que pagar funcionário, você tem toda a galera que você tem. Mas, pô, hoje é legal que hoje foi um dia interessante, né? Porque eu tô fora dos business, então, assim, também acho que eu desenvolvi nesses 2 anos uma casca um pouco mais grossa para sofrer menos com as coisas. Mas, assim, coisas que aconteciam muito, que aconteceu hoje foi engraçado como eu reagi. Cara, pessoas-chave saírem do negócio do nada, sabe? Então, assim, eu tava, cara, saindo. Por acaso aconteceu 2 coisas. Semana passada perdemos alguém importante em uma das empresas do Digi, eu não tô trabalhando no dia a dia. E hoje tinha uma visita com um cliente que é um cliente de muito tempo. E eu fui lá e a reunião foi muito boa. E eu saí super motivado. Era 8 da manhã a reunião 8 da manhã. 9 eu saí super feliz, estava no carro. Toco o telefone, era um cara da outra empresa, do grupo, dizendo, e era um dos sócios, né, o cara responsável por tecnologia, dizendo, eu tô indo embora. O cara só ligou pra você, tô indo embora, Não chega. deu uma hora de felicidade, cara. Não dá pra você esperar mais esses minutinhos, pô. Isso antes acontecia com eu envolvidaço no business. Hoje, como assim? Já aconteceu várias vezes de alguém sair e blá blá blá, e outro cliente entrar, e logo na sequência já entrava saía esse cara, e entrava um outro business, mas eu ainda não tinha tempo de refletir. E hoje eu falei, ué, cara, já tô solucionando, já liguei pros meus sócios, falei, pô, tem um problema, e ele já achou a solução. Cara, é muito louco. Acho que é o nosso próprio desenvolvimento, né? Hoje eu sofro menos com os problemas, e talvez por isso eu consigo aguentar mais problemas para me envolver com mais empresas, para dar mentoria para algumas startups, para investir anjo, porque senão não tinha estômago para fazer isso, cara. Esse é aquele craque de bola, né? Você pode mandar uma geladeira pro meio da área que ele mata no peito e ainda faz o gol agora, velho. Não dá nada para ele agora. Mas, cara, acho que isso tudo, para mim, é só horas de voo. Meu pai falava, cara, para você ficar bom nas coisas é tempo, é você aprender e dominar, e depois de dominar, a coisa ficar, tipo, é transparente para você. Eu faço isso, você olha e fala, pô, jogou craque no gol, para mim foi só mais uma coisa. E antes essa coisa me machucava tanto, cara. Eu passava final de semana pensando, nossa, agora eu vou morrer, não tem mais business, para que eu posso vender isso? Mas, pô, hoje é tranquilo, cara. Mas aqui, Cris, você falou uma coisa. Pô, meu pai me falava. Isso é uma coisa que sempre me desperta a curiosidade, desperta em muita gente, né? Que é aquele negócio. Teve alguém na sua família que já tinha empreendido, que te incentivou pra caramba com isso daí? Chegou a pizza, calma aí. Chegou a Pausa pizza. pra pizza. Pausa pra Pausa pizza. pra Calma pizza. aí. Vamos voltar. Pô, na família dessa pessoa, teve alguém que incentivou? Você foi o primeiro? Teve alguém que foi um mentor, tanto de família quanto de coisa, que falou pra você, não, vai lá, faz tal coisa, ou fazia tal coisa no dia a dia, você observava e falou assim, caramba, é isso. Cara, é legal essa pergunta, porque assim, a gente estava falando sobre educação, empreendedorismo e tudo mais, e na minha época, cara, ninguém queria ser empreendedor. Então, assim, se na tua família não tinha alguém que era empreendedor não era algo que você procurava, era, eu queria ser funcionário público, eu queria ser advogado, médico, engenheiro, e, cara, empreendedor não. Assim, não era que era ruim, mas era algo que... Se você tivesse, e assim sim, na minha família tinha o meu pai, minha mãe, todo mundo era empreendedor. E assim, meu avô era pintor, né? Veio para o Brasil para pintar frescos e tudo mais. Então, assim, pessoas artistas, mais independentes, né? Hoje a gente chama de autônomos e tudo mais. E, pô, meu pai é empreendedor, minha mãe é empreendedora de família empreendedora, meu bisavô construiu, pô, posso dizer, construiu um império e tudo mais. Então, eu tinha um pouco de vontade, assim, nunca tive medo de empreender. Eu acho que isso fazia diferença. Hoje,
eu acho que faz menos, porque você tem mais cases de sucesso, você tem dinheiro para o empreendedor. Antes, você é empreendedor, você tem que se virar, né? Então, cara, isso acho que fez muita diferença, ter cases na família. Meus amigos, quando eu tava na PUC e tinha montado o business, eu não ia, eu estudava de manhã no começo, eu não sabia que eu ia né, empreender e tal. E aí os caras iam para jogar bola, por exemplo, logo depois da aula, e depois iam pro bar ali, sei lá. E eu já, 11h30, meio-dia, eu já tava na Digi, né? E eles me olhavam estranho, não era comum, só isso, né? Tinha 2 ou 3 empreendedores naquela Famoso época. outlier, né? Famoso outlier. Nego tava na cervejada e o Chris fechando contrato com o multinacional. Ah, mas cervejada é bom. Quase isso, ainda tá meio longe. Era com nightclub ainda. Não, pode. Continue. Não, mano, aqui, um corte rapidinho. Velho, eu tô com medo porque eu tô fazendo muita pergunta, sabe, mano? Eu não quero ser o chatão. Então, tipo, como ele falou muito de diferencial aqui, eu já queria que você engatasse aqui. E você? Qual que é o teu maior diferencial pessoal? Essa pergunta que eu botei em azul aqui, entendeu? Por isso que eu tava te mostrando enquanto ele falava. Já vai ficar aqui no meio. Pode ficar. Pandemia, a gente tá fazendo propaganda pra saúde aí. Seguindo os procedimentos médicos. Podcast aqui é friendly da OMS. Então, assim, vocês veem que a gente tá fazendo propaganda de álcool em gel. Acept gel. Pra vocês. Então, vocês aproveitem aí. Que a gente ainda tá nessa. Então tá, a pergunta é qual a diferença. Então tá, antes dessa pergunta, uma coisa que eu vejo é que assim, tem essa transição entre empreender e ser CLT. Então primeiro, normalmente as pessoas são CLT e depois elas vão empreender. Não sei se você já sentiu isso e qual que seria a dica que você daria pra alguém aí que tá nesse processo? Porque assim, ser CLT tem as suas vantagens. Tipo, você tem lá sua grana, todo final de mês. Porra, se tiver algum problema de saúde, você tem lá um lugar que já tá sendo pago pelo convênio. Tem todas as suas mordomias, sabe? Tipo, como é que você faz um cara largar aquilo e ir de cabeça pro empreendedorismo? Então, cara, é bem difícil. É bem difícil fazer o cara largar isso. Eu tive essa experiência invertida, né? Porque eu abri um negócio, fiquei 20 anos. E aí, quando eu fui trabalhar na Neon, eu precisava de uma carteira de trabalho, cara. Nem sei o que é isso. Você não sabia. Você não tinha? Não. Não tinha? Não. E aí, o primeiro registro com 39 anos de idade, velho. Caralho. Então foi um puta aprendizado. Mas aí que eu percebi, eu falei, cara, quando eu saí da Neon e tudo mais e percebi o que tinha acontecido é o seguinte, boa parte do meu salário era, né, ficava lá depositado e, quando eu saí tinha um fundo, não sei o que, coisas que, cara, fundo, o que é isso? Eu nunca vi. Previdência? Eram coisas que, como empreendedor, você tem que fazer seu próprio. E, então, eu acho difícil convencer alguém que tá CLT a sair e empreender. Pelo menos na minha época era mais difícil. Hoje, tem grana. Então, assim, você não precisa começar um business e ficar sem salário, né? Eu fiquei, sem salário um tempão. Eu fiquei com um saláriozinho mínimo por 8, 9 anos, né? Acho que comecei a pagar um pouquinho melhor, mas ainda abaixo dos meus amigos que viraram executivos que estavam na mesma idade, 8 anos depois, 10 anos depois que eu abri o business, né? Então, hoje é mais fácil. Você consegue sair de um trabalho de executivo ou até mesmo começo de carreira CLT e abrir o teu business e, conseguir sua remuneraçãozinha e tudo mais, porque tem venture capital, tem equity, não sei o que lá, que te, né, hoje permite e acredita mais no empreendedorismo. A gente precisa de mais empreendedor, né? Então, o dinheiro tá aí para esses caras. E, indo na pergunta, qual que é seu maior diferencial pessoal, assim? Ou pensando no geral, assim, sabe? Cara, eu assim, agora eu tenho bastante mais autoconhecimento, né? Então, assim, eu acho que diferencial pessoal, cada um é muito único. Então, tem milhares de coisas que formam um diferencial, que eu acho que o que faz as coisas serem diferentes para mim e que fazem diferença nos projetos que eu me envolvo, eu diria que é fazer acontecer. Eu gosto de fazer as coisas acontecerem, cara. Então, um pouco relacionado com o que hoje em dia a gente fala de fail fast e tal. Eu não estou preocupado e aí é perigoso, né? Porque por um tempo eu deixei
feito é melhor que perfeito, como o meu tag lá no WhatsApp. E algumas pessoas ficavam assustadas, falavam, pô, mas não é perfeito? Eu falo, cara, eu entendo, eu comecei a entender porque as pessoas ficavam preocupadas. Eu falo, não, para mim é muito importante estar feito, executar. E eu lembro de um negócio, cara, a primeira aula que eu tive em Harvard era, o professor entrou e falou assim, quem tem ideia boa aí? E aí, todo mundo, eram 150 empreendedores, bem-sucedidos, do mundo inteiro, e aí todo mundo levantando a mão e o professor perguntando, qual que é essa ideia? Botar um foguete para Marte, não sei o que lá. Legal, boa. Perguntou para uns 5 caras, e falou assim, quanto vocês acham que essas ideias aí valem? Aí, milhares, bilhões de dólares, não sei o que lá. Ele falou, cara, isso não vale nada. O que vale é executar. Quem consegue executar? E aí veio vários cases, o WhatsApp ou o Messenger. Pô, quem nasceu primeiro, né? Então lá, o Google Maps, depois vem o Waze, depois... Aí você fala, cara, a ideia não é o que muda. O que muda é quem vai lá e consegue executar um negócio na hora certa, do jeito certo. Entendeu? Eu vou usar essa frase pelo segundo episódio seguido, mas a ideia vale 1 centavo a baciada, né? Não vale nada. Não vale absolutamente nada. Cara. Mas aqui, Cris, você comentou um negócio assim, pra muita gente deve ter passado batido, mas ele falou assim, não, quando eu tava na minha primeira aula em Harvard, que história é essa? Você foi estudar fora? Em que parte dessa tua jornada você parou pra estudar fora? E calma aí, você fez o OPM? É isso aí. Me disseram que assim, falta pra caralho entrar, porque tem uma lista e você tem que ser indicado por alguém que fez o OPM pra você fazer. Como é que funciona? Você indicou, né, mano? Já era alguém Não, mas é sério, você só entra com indicação para o OPM. Eu não sabia disso. Mas é porque a época era diferente. Eu, assim, o curso é um curso que foi ficando super popular, né? Então, o porquê que eu cheguei lá? Eu cheguei lá por causa dessa sede de aprendizado. Então, depois da economia, eu fui fazer no INSPER o CBA, né, de administração. Depois fui estudar trade marketing, que era onde a gente estava trabalhando aqui na Digi, na SPM, na GV. E, chegou lá em 2010, 2011 e eu senti uma vontade de continuar estudando e aprender mais. E fui pesquisar uns cursos. E, de repente, ouvindo alguns grandes executivos de comunicação que eram empresários, né? Foram para esse curso que é o OPM. E, assim, foi o único curso que eu vi que tinha meu perfil. E por que é? É o Owner President Management. Então, assim, é gestão para presidentes que são donos. Então, assim, o cara que fundou e mais ou menos vai na linha do que eu acabei fazendo depois, que é como que você sai do business que você criou, que você ama e que você mete a mão em tudo e vai para o próximo nível. Então, meio que, cara, a hora que eu li o programa, rolou um fit perfeito, né? Pouco me importei se ia ter uma seleção, se eu não ter, se era bom, se era Harvard, não me importava, porque no fim das contas era aquilo que eu queria. E sim, não foi fácil. Então, o primeiro ano que eu apliquei, já tinha um número de brasileiros que tinham sido aceitos. Mas assim, cara, no ano seguinte veio lá o convite, o lembrete. Ainda não era tão conhecido, mas já tinham 20 brasileiros num grupo de 160 pessoas lá. Sempre tinha muitos brasileiros. Mas o mais legal foi esse fit de encontrar só empreendedores. E aí, quando você começa a falar com empreendedores, muda muito, porque os problemas são parecidos, cada um está numa fase, mas, cara, você passa pelas mesmas coisas. Né? E foi lá que eu conheci o IO e que é essa... chegou a pizza, que maravilha. Agora sim, hein? Agora sim. E que tem esse conceito de, cara, encontrar com empreendedores e trocar experiências. E só no trocadilho aí, o OPM quer dizer Owner President Management, né? E também tem um trocadilho americano que é Other People's Money, né? E é engraçado, assim, eu não desdenho nada, mas é tudo uma questão de ponto de vista, né? Então, aí um dia eu fui ouvir um cara que fez o OPM comigo e ele falou, cara, eu fiz um outro curso em outra faculdade também, uma dessas Ivy League, não sei o que lá, Ivy League. E o cara me falou, olha, eu fui nesse curso, mas não tem a mesma pegada, porque não é empreendedores, tem uns executivos. Lá no OPM, ninguém saía da sala no meio da aula para atender o telefone. E lá no curso que era de executivos, que é a empresa que estava pagando pro cara, ele levantava, primeiro que ele tinha, segundo, não era ele que estava pagando, então é o Other People's Money, né? Então tem priorização diferente.
E ok, porque eu acho que cada um tá no, né? O cara não vai deixar de responder o telefonema de quem tá pagando o curso. Já você sendo empreendedor, então o fato de você poder só falar com o empreendedor muda muito o crescimento e o aprendizado. E por isso que eu me motivei a trazer essa instituição que promove o contato entre empreendedores e troca de experiência e tal. Por isso que a gente se motivou a criar o Pega Visão também. É muito legal. É a mesma ideia. Eu não sabia disso Também não. Entre o PN, da de Harvard, né? Que só tem empreendedor. É um curso E de só outros para empreendedor. Caraca, eu não Você sabia tem disso. que ter um valor mínimo de faturamento com o business, um número de anos que o Caramba. negócio existe. E assim, vem gente do mundo inteiro, era o chinês. Inclusive, eu fiquei conhecendo essa instituição por uma tailandesa que falou assim: ah, pô, você achou legal isso aqui de falar com empreendedores? Conhece essa instituição e tal. Sim, gente do mundo inteiro. Americanos, bastante, indianos, brasileiros, bastante também. Mas essa que é a graça, cara. Interessante, legal. Caramba. E você falou sobre a eu, cara, tá me chamando atenção essa pizza aqui, mas falando sobre a eu. Foda-se, Não, aqui. E os caras nem pegaram um pedaço. Ô, produção, se quiser pegar a pizza aí, pode atacar. Pode pegar, pode Gão atacar aí. O Gão veio olhando pra pizza aqui, que ela parecia uma querida dele aqui, velho. Mas aqui, eu acho que a gente tem que aproveitar o clima da descontração da pizza pra discutir um pouco essa conversa, porque, Cris, a gente falou, levantamos muita bola a teu favor aqui, sobre o teu empreendimento e tudo mais. Valeu, parece que eu vim aqui, né? Mas eu acho que você começou empreendendo mesmo, foi no ramo da música, não foi não? Quem te contou isso, cara? Pô, Ninguém quem me falou que a gente ia contou falar isso, disso. não é? Quem me contou O isso? cara já passou por tudo, velho, é foda. Porque, não, se você for falar com o Cris, ele vai falar assim, não, eu já fui no Jô. O nego vai pensar assim, pô, empresário e tudo mais. Mas conta pra gente, por que passou pelo Jô e como passou pelo Jô? A gente sem querer falou desse assunto porque tava falando de timidez, né? Quem vê talvez nem acredite, mas já fui muito, muito mais tímido do que eu sou hoje. Mas sim, cara, com 18 anos eu me apaixonei por baixo e comecei a tocar. E, puta, fui terminar lá no Jô porque eu gostava de rock pra caramba, era meio, não vamos dizer preconceituoso, mas depois que comecei a tocar baixo, fiquei mais eclético, gostar todo tipo de música e tudo mais. E aí eu fui tocar numa banda de música brega enrocada, vamos dizer assim. Então, com isso, cara, a gente, toquei 10 anos com essa banda e a gente, nos finaizinhos dessa carreira musical, a gente foi convidado para dar uma entrevista no Jô. E lá, depois disso, até, tivemos uma chance de fechar um contrato com um empresário muito, muito competente, já conhecido no mercado. Era eu mesmo, brincadeira, né? Não, era o Marcos Mainardi. E, foi super legal, porque o cara viu a gente no Jô, ligou. E a gente aprendeu muito, porque ninguém ali era músico profissional. Depois que a gente tentou, né, começar a trabalhar com ele, assinar um contrato e tal, foi todo mundo fazer a carteirinha de músico, cara. E olha que engraçado, ironia ou não, a ordem dos músicos do Brasil era no prédio da Digipronto. Caraca. No 6º andar, a gente tava no 13º. Então, assim, tinha um quê de, cara, acho que eu vou largar tudo e vou virar músico. E foi isso que eu falei pro meu sócio. Falei, Pedro, cara, não sei, tem um negócio aí. Eu ainda era muito amador. A gente tocava pra se divertir, cara. Imagina o desespero quando você fala que você é sair da Digipronto pra virar, cara. Acho que ele já foi acostumando. Cris, como é que foi essa experiência no Jô? Chegar lá, falar ali com o gordo mais famoso da televisão, como é que foi? Cara, eu literalmente travei. Os outros caras da banda, especialmente o vocalista e o guitarrista, foram preparados. Eles estudaram muito o script, todo o formato do programa e, eles estavam prontos para brigalizar todo aquele programa. Eu fui muito travado, velho. E foi um pouco difícil, mas foi uma sensação fantástica, assim, entrar num puta palco da Globo e o programa do Jô era o programa mais conhecido, né? Então, cara, uma experiência, assim, eu vivo para viver experiências únicas e, cara, que animal poder ter vivido isso, né, cara? Não é para qualquer um estar sentado do lado de cá no puta programa. E aí, mesmo eu tendo ficado calado, acho que foi uma super
experiência, cara. Caramba. Mas aqui, Cris, vamos lá então, nessa tua linha. Você falou de timidez, de ficar calado no programa do jogo. Qual que foi? Tipo, você teve alguma dificuldade emocional ou teve alguma superação emocional grande que foi talvez nessa linha da timidez, talvez não seja? Cara, na verdade eu acho que todo esse desbloqueio ele foi meio progressivo pra mim. Eu acho que aos poucos o fato de empreender exige que você destrave um monte de coisa, né? Então assim, acho que não teve nada pontual, tipo, pum, um baque assim. Mas eu acho que o empreendedorismo faz com que você seja testado. Você fez uma coisa A, você falou com o cliente no nível A, depois vai falar com B, C, D, e você vai sendo desafiado. Você não passa para o próximo nível se você não destravar o que está te bloqueando. Então, alguma hora, eu tive que começar a falar em público porque eu precisava apresentar um negócio para Coca-Cola, para 10 executivos de vários países diferentes. E coisas assim. Então aí você vai se expondo e uma hora, já era, né? Tem outras formas, tem formas de educação, buscar, né, conhecimento de como destravar, tem metodologias, mas eu sinceramente nunca senti a necessidade. Eu sabia que era tímido, mas isso não me impedia de fazer as coisas que eu queria fazer, né? Então você acha que o desenvolvimento das famosas soft skills foram que o maior desenvolvimento seu nessa sua jornada? Essa soft skill que todo mundo tanto fala, que são essas habilidades suaves para negociação, contrato, ou você acha que foi uma coisa mais uma evolução pessoal, natural da experiência? Eu considero mais uma evolução natural. É óbvio que assim, uma coisa não acontece sem a outra, né, cara? Então, assim, talvez eu ficasse preso e tivesse que buscar conhecimento. Como eu sempre fui de buscar autoconhecimento, de me entender e tal, acho que o fato de você saber onde você tá travando te ajuda muito. E aí, se eu não conseguisse, acho que eu ia procurar algum auxílio. Mas, cara, acho que foi passando. Foi indo. Foi, né? Assim, são coisas que às vezes a gente vê, que a gente aprendeu, que a gente nem repara. A gente só repara depois quando a gente olha lá da frente, que a gente fala assim, pô, cara, eu era tão tímido naquela época, né? Hoje, se eu fosse no jogo, eu ia falar pra caramba, eu ia fazer o jogo e ficar quieto. Eu acho que eu iria até mais preparado, porque assim, acho que foi ingenuidade de não me preparar. Os dois caras foram, e, se você olhar a entrevista, pô, fantástico. Acho que eles deram um nó no João, inclusive. Falaram coisas que o João talvez não estava esperando, entendeu? E eu não estava pronto para aquela coisa, assim. Acho que eu não me preparei. Acho que eu não... Cara, acho que eu nem levei tão... Não era o meu sonho ir no João. Então não foi um negócio que eu fui... Apesar de estar travado, porque meio tem luz, tem um monte de coisa... Acho que não era um negócio que realmente fazia diferença na minha vida, né? Porque assim, tem coisas, eu sempre fui muito orientado para Digi, então eu tenho conquistas como uma conta específica de uma multinacional, não sei o que lá, que me deixariam mais nervoso e eu me prepararia mais para essas coisas do que eu fui pro jogo. Fui pro jogo, tipo, saí da Digi pronto, peguei um táxi para não ter que me enroscar e fui parar no estúdio da Globo, assim, passa em casa rapidinho, pegar o baixo e a peruca. Fui parar no estúdio da Globo. Mais um dia no escritório. Mas foi esse sentimento. Acho que por isso que eu fui meio, sentei lá e aí... Mas, Cris, então vamos lá. Se isso não te surpreendeu, na tua jornada de empreendedor aqui, o que você acha que mais te surpreendeu? Qual que foi a coisa que você falou assim, cara, no meio desse teu livro aí, aberto aqui para nós, no meio desse teu livro, qual que foi a coisa que você pegou e falou assim, meu, caramba, por essa eu não esperava. Que nem você falou aquela do negativado, né? De tá devendo imposto, isso daí deve ter surpreendido negativamente pra caramba. Não, mas cara, faz parte da jornada. Qual que foi, talvez, o aprendizado que você falou assim, pô, meu, caramba, por isso daqui eu não esperava, sabe? Fiquei surpreso com isso daqui que aconteceu. Cara, eu acho que é o que eu tava contando. Eu acho que eu não tava preparado pra essas coisas, tipo... pro Jô e tudo mais, e hoje eu vejo algum valor nisso, porque, pô, caraca, eu fui lá, não é pra todo mundo e tal. Mas o jeito que eu me preparava para as coisas que poderiam acontecer, especialmente com o business, fez com que eu não me surpreendesse muito. E talvez isso seja uma das coisas que fizeram a minha jornada para levar a empresa para o sucesso um pouco mais longa, porque não me motivava
com tantas conquistas. Assim, algumas conquistas vinham e, cara, já não era... tipo, como eu me preparei muito para ela, fiz muita coisa, quando elas chegavam, eu já precisava olhar para a próxima. Acho que também isso é um ponto positivo e negativo em mim, mas eu sempre tô olhando para a próxima, né? Então, eu não tenho um sentimento, mas, cara, esses dias, e eu já não atuando diretamente na Digi, a gente conseguiu ganhar uma conta de um cliente que era, quando eu abri a Digi, falei pro meu sócio, cara, a gente tem que ser muito bom um dia para poder atender essa empresa. E faz 2 semanas o cara me liga e fala, pô, a gente fechou tal contrato. Eu falei, pronto, podemos vender. Então Pronto, talvez essa seja, zerei essa seja a surpresa. Até porque assim, já não tô mais no dia a dia e de repente, pô, o negócio que a gente tinha sonhado tá aí, né? Cai meia milha no bolso. Opa, fechamos alguma coisa. Então, Ju, agora você já pode, se vier comprar a Digi, pode vir, cara. Mas agora você fala muito de conquista e tal. Uma coisa que a gente sempre vê, e todo mundo fala na internet, na televisão, que 1 a cada 4, acho que 3 a cada 4 empresas fecham. Startups, empresas em geral, assim. Então, você sabe que, assim, a média de acerto é muito baixa. Teve alguma empresa que você fez que não deu certo, que, cara, foi um fracasso total, assim? Porque eu acho muito fácil você chegar... Não fácil, mas assim, todo mundo chega e fala, ah, não, acertei nisso, foi nisso, aquilo, mas... Qual foram os seus erros aí que você fala que, cara... Tiveram 2, assim, uma bem mais crítica de erro e a outra que foi só, tipo, um fail fast, sabe? Testar e tal. A primeira, cara, foi meio grave. Na época que tava aquele voz sobre IP e não sei o que lá, assim, a Digi tava andando um pouquinho mais, tava ganhando um dinheirinho muito pequeno, era ainda da época que eu não tirava salário. Aí um amigo, um empreendedor, um executivo, na verdade, tinha virado empreendedor, um pouco mais velho, e o cara falou, vai entrar esse negócio de voz sobre IP, eu conheço tudo, taranã. E aí eu entrei nessa, pô, vamos abrir o business junto e tal. E eu pus grana, comprei uns equipamentos de voz sobre IP e, puta, vieram pro Brasil, eu mesmo paguei, não sei o que lá, falei, eu vou vender todos esses negócios, vamos conectar, vamos bombar. E, os caras desistiram no meio do caminho e o negócio não andava. Tinha algum problema político, alguma coisa que fugia do meu controle e desistiram. Aí eu fiquei com sei lá, 20 caixas de equipamento hardware de voz sobre IP. Umas maquininhas que se ligavam na internet, depois ligava o telefone ali e num servidor, que era o que esses caras estavam fazendo, virava uma linha telefônica, né? E, puta, essa foi a furadaça. Fiquei com isso. Aí perguntei pro meu sócio, cara, o que a gente faz? Ele falou, tem um site lá, Mercado Livre, vamos pôr essas coisas. Um tal de Mercado Livre. Vocês conhecem? Vocês conhecem? Eu acho que... Na época eu nunca tinha usado o Mercado Livre. Ele já tinha uma conta, tinha vendido alguma coisa, uma coisa usada e tal. E aí eu, pus lá, vendi todas essas caixinhas, perdi muito dinheiro, porque é taxa de importação, taranã, e assim, vem o peso de, tenho que me livrar disso. Eu fiz baratinho, vendi essas coisas. Então esse foi um business. E o outro foi uma joint venture com os italianos, que eram os caras... Era uma das maiores agências digitais da Europa, queriam vir para o Brasil. E a gente fez uma joint venture para trazer os caras. Eu virei o country manager aqui e tinha que reportar para os caras. Por um lado, foi ótimo, porque eles nunca me cobraram nada. Mas assim, eu comecei a vender, a fazer o business e cara, ninguém tá nem aí com o business. Primeiro, para eles acho que era muito pouquinho o que a gente faturava. E sei lá, segundo, eu tava fazendo tudo direitinho, então os caras só pegavam a grana, né? Não estavam nem aí. E terminei comprando o business, a Digi acabou adquirindo esse business e saí. Mas foi um pouco frustrante, porque assim, não virou nada gigante, tanto que a gente conseguiu adquirir, né? 1 ou 2 contas que estavam aqui. Mas foram os 2 meio fracassos, mas acho que são importantes, né? Para aprender e não repetir. E aquela coisa, tem que falhar rápido, né? Se eu ficasse insistindo em vender caixinha de voz sobre IP, tarará, eu ia perder meu foco total. Então até perder dinheiro no Mercado Livre, acho que foi algo bom. Dar uma dica aqui pra vocês, pessoal, vou até me aproximar mais, que é o ensinamento aqui dessa história. Não vai na dica do amiguinho, que isso daí não dá certo. Isso, a dica quente, ela é perigosa. E o voz sobre IP, ele pode virar várias pirâmides que vocês vão achar na internet. Nada a ver, mas é bom ensinamento. Tem, né?
Mas aqui, Cris, você falou uma coisa que pouca gente sabe, eu acho que até é legal comentar aqui, né? Joint Venture. Como é que é ter uma Joint Venture? O que é uma Joint Venture? Legal. Cara, uma parceria de duas empresas, duas pessoas jurídicas. Nesse caso era um cara internacional, uma empresa italiana. A joint venture normalmente é sobre o interesse em comum que duas empresas querem desenvolver. Então, nesse caso, os caras queriam vir para o Brasil e eu queria continuar tendo uma agência digital, porque a Digi já estava se descaracterizando e virando uma empresa de incentivo, né? E apesar do nome, ela já não estava mais Digi. E aí a gente formou a Full Digi. E aí era a Full Six com a Digi. E o objetivo era atender o mercado brasileiro com uma agência digital. Então aí eram duas empresas sócias, dividiam. Aí já é uma estrutura societária mais complicada, porque, quem que decide? Quem que é o presidente? Quem que toca tudo, né? Quem que assina as coisas no Brasil? Então é uma estrutura diferente. Tem que ter... Para mim foi uma experiência inicial de criar board, de criar mecanismos societários, né, acordos de acionistas mais sólidos e tudo mais, porque é um negócio complexo, né? Vários interesses diferentes. Não é a mesma coisa que falar com uma pessoa e falar, pô, estamos tendo problema, como que a gente resolve? É uma empresa. E aí, se tiver um presidente que não foi com quem eu negociei a joint venture, vira encrenca, né? Trocou, não é mais. 5 anos depois, trocou o presidente lá, você combinou com o presidente anterior essas coisas, o problema é seu. Né? Eu quero o que está no contrato. Então, para mim, foi um aprendizadaço. E assim que é uma joint venture. O objetivo é esse. Tem muitas que funcionam super bem. Essa funcionou bem, mas era mais interessante para mim do que para eles, provavelmente. Né? Então... E o Neon era assim? Tipo, muito engessado? Ou como é que foi lá? Cara, o Neon... Porque eu sei que você criou uma área lá, né? Então você começou do zero lá. A Neon era uma startup e já estava num nível, era maior que a Digi, né? Assim, eu chegando lá, era uma empresa... Me surpreendeu, porque todo mundo sabe, a estrutura de startup cara, tem muito dinheiro que vem dos investidores e tudo mais, e o objetivo é você aplicar isso de uma forma que, multiplique exponencialmente esse investimento. Então, para mim, foi um pouco chocante, porque eu sempre trabalhei com pouco dinheiro, tentando multiplicar ele nas margenzinhas e tal, porque eu comecei do nada, eu comecei sem grana, pegando o computador e tudo mais. Então, eu cheguei na Neon, vários choques. Assim, eu nunca tinha tido um chefe para me inspirar de liderança, então acho que foi um puto aprendizado que eu tive. Era uma organização que, quando você cresce muito rápido, você tem que se reinventar todos os dias, né? Então, é uma organização em metamorfose, cara. Então, ela conquistou coisas, aí depois troca as pessoas, aí as mesmas pessoas que estavam no começo já não podem mais estar lá, porque ela precisa crescer mais rápido do que as pessoas crescem. Então, ela vai buscar gente no mercado, vai buscar empreendedor como eu e tudo mais. E, poder ter deixado uma marquinha lá foi fantástico para mim, mas também me deixou uma super marca em mim de experiência com startup, produto na veia, experiência ágil, rodava um ágil muito, muito bom lá dentro. E cara, foi interessantaço ver o peso do investimento de um venture capital e tudo mais numa empresa, porque eu trabalhava com, investimento próprio, com o que a gente ganhava do ano, a gente reinvestia no outro, né? Então, assim, é uma velocidade diferente. Você vê aquele CAPEX, né? Chegando ali na empresa, opa, meu amigo! Mas assim, você tem que saber o que fazer com ele, né, cara? Porque você tem que multiplicar e devolver isso daí, né? Então, essa é a minha outra pergunta, assim, chega um cara lá, sei lá, chega uma bossa nova, investe, sei lá, quantos milhões em você. Eles vão ter uma cadeira lá no board. Mas, e aí, como é que é a relação com os caras? Eles são seus chefes? Se a grana não voltar, se eles precisarem de mais, como é que é? Eles vão lá e, beleza, a gente faz outra rodada? Como é que é? Pelo que eu tô entendendo cada vez mais agora, cada fundo tem um jeito diferente de agir. E eu acho que os empreendedores mais experientes, eles também buscam o fundo mais adequado para eles. Então, assim, tem o fundo que te ajuda mais, e aí eu tô, na early stage eu tô aprendendo que, cara, na early stage tem uns fundos que te ajudam muito a crescer. Te dão as mentorias, te dão ferramentas, te conectam, te desarmam, tudo mais.
E tem fundos, cara, que provavelmente chegam para você e só cobram resultado e só vêm lá para ver o que está acontecendo, colocam um business partner para ficar te acompanhando. Então, é interessante, cara, entender esse mercado, porque é o teu sócio, né? Eles deveriam interferir pouco no business, mas, cara, às vezes você pode precisar que eles interfiram bastante. E eu tendo a achar que o perfil do cara que interfere, que ajuda, que mistura as empresas investidas para ajudar a fomentar e destravar coisas e aprendizados e tal, eu gosto mais desse do que o cara que não só te procura no final do ano para ver o resultado ou para ver se ele põe mais dinheiro ou para ver, entendeu? Então acho que, cara, é como escolher um parceiro, um sócio, é sócio, né, na verdade. Esse tipo de experiência foi o que mudou tua visão para investidor anjo? Você acha? Para você ver, por exemplo, você vê esse fundo, você, acredito eu, que agiria mais como esse outro que você tá falando, que acompanha, que tá ali perto. Na verdade, isso me ajudou a enxergar um pouco do meu posicionamento, a querer entender como que eu posso me posicionar, mas esse interesse pelo investimento anjo veio um pouco antes. Eu atuei como voluntário na Fiesp e trabalhei em 2 projetos muito interessantes. Um que era o Acelera, que a gente acelerava empresas. Naquela época o conceito de startup era muito novo aqui. Assim, a gente chamava Acelera Startup, mas eram empresas. E aí começaram a virar startups. E os hackathons, que eu organizei 6 hackathons lá. E nessa época eu comecei a ganhar o gosto de, ajudar, mentorar e tudo mais. Então, a vontade de investir anjo tá muito mais relacionada para mim com estar envolvido, aprender com as novas empresas e ajudar elas também a crescerem, porque é muito legal você ver que toda a tua bagagem, de repente, em 30 dias você consegue ajudar os caras a fazerem coisas que eles não faziam em 30 meses, entendeu? E isso é o que deu o spark em mim. Então, assim, não invisto anjo para ganhar mais grana. Eu vou ficar muito feliz com as startups onde eu investi me trazendo dinheiro, mas hoje o investimento anjo é mais para eu estar perto, para eu ajudar e para eu continuar tendo relevância para mim mesmo. Que assim, legal, cara. Que legal. Agora, só vamos fazer mais uma parte de glossário aqui, que nem se fosse os hackathons. Parece o nome de dança espanhola, hispânica. Que é isso? Explica pro pessoal aí. Hackathon é uma maratona de... Assim, o hackathon, por natureza, é uma maratona de código. Então, são desenvolvedores que engajam normalmente organizados por organizações, sejam non-profit ou até empresas, indústrias, que convidam um monte de técnicos, não precisam ser necessariamente só programadores, mas para resolver problemas muito pontuais de um jeito muito rápido, usando os melhores cérebros que eles podem, né? Então, assim, a estrutura que a gente tinha na festa era um pouco diferente, porque a gente tinha que ser mais inclusivo, então não era só programadores, a gente trazia todo tipo de criativos para trabalhar. E aí a gente passava 24 horas dormindo lá no prédio da Fiesp, distribuía barraca para todo mundo, não sei o que lá, e juntava os caras em grupos, e esses grupos tinham desafios que estavam relacionados com a indústria para acharem soluções, inventarem aplicativos que mudem a indústria e tudo mais, né? Então a gente levou um pouco mais para aquele lado. Então o hackathon é isso, é engajar em poucas horas, né? Normalmente viravam as noites e tal, grandes cérebros de desenvolvimento para criarem soluções fantásticas, vamos dizer assim. Hoje em dia todo mundo sentar e ver quem minera mais Bitcoin, né? O negócio ia ser bem nessa linha, né? E a Flourish foi a sua primeira investida, assim? Foi a minha segunda. Teve a Baduk. Mas na Flourish foi qual que você entrou mais a fundo, assim, né? Qual que você colocou a mão mais na massa? Porque a Flourish tinha a minha essência, né? Assim, eu passei 20 anos fazendo programa de engajamento, mudança de hábitos nas pessoas, incentivo. Eu sou certificado em marketing de incentivo. Inclusive, eu capacitei 50 brasileiros para tirarem o certificado do IMA em marketing de incentivo. Então, assim, é um negócio que tá na minha veia, eu gostava muito. Então, quando apareceu o Pedro aí com a Flourish, eu não pensei 2 vezes, hein? Cara, essa aí vai ser a primeira empresa que eu, de repente, consigo dar impacto de verdade. Porque a Baduk era uma empresa de crédito que, putz, em fintech eu tive experiência de 1 ano, foi o que eu passei na Neon.
eu tinha 20 anos para poder aportar ali na Flourish, né? E eu venho da B2B, o outro é B2C, cara, eu quase nunca trabalhei com B2C, então tem esse aspecto, e aí, obviamente, o que terminou acontecendo, que foi 3, 4 meses depois que eu investi, eu entrei no dia a dia lá para ajudar a montar time de produto, ajudar a vender B2B no Brasil, porque a Flourish é uma empresa que está sediada no Vale do Silício, né? E depois, quando o Pedro vier pro Brasil, a gente conversa com ele. Mas o que eu acho muito legal da Flourish, Baduk e tal, dessas fintechs, é que você, obviamente, está trabalhando lá para, no final das contas, você ter uma graninha no bolso, mas eu acho que vai além disso, né? Da parte da inclusão financeira e tal. Inclusive na Flourish vocês fazem muito isso. Na Baduk também foi feito, sabe? Porque eu acho isso muito importante, sabe? A inclusão financeira. Claro. Não é todo mundo no Brasil que tem conta em banco. Sim. A gente vive numa bolha, assim, acho que 40% da população brasileira ainda não tem conta em banco. E eu acho que a inclusão financeira é algo muito valioso e muito importante, assim, para o brasileiro. Isso foi um dos motivadores, né? Desde o trabalho na Neon, que tem esse cunho de, bancarizar as pessoas, né? Criar condições das pessoas normais terem conta bancária, vamos dizer assim, porque a normalidade no Brasil é essa, né? A galera guardava o dinheiro na latinha de Nescau em cima da geladeira. E então, primeiro começou lá na Neon, mas depois, a Flourish queria tirar o dinheiro que estava no Todinho e ensinar esse cara a aplicar em poupança. Então, para mim também era super atrativo. E o negócio da Baduk tem a ver com algumas coisas que eu também fazia aqui na Digi, né? Que a Baduk dava microcrédito para o empreendedor e ajudava ele a se desenvolver de certa maneira, né? De uma forma diferente. E aqui na Digi, né, nos meus últimos anos de dia a dia aqui, eu fomentava muito esse tipo de programa. A gente criou um que chamava Crescendo Juntos, que é um programa para o vendedor ambulante ir se formalizando e ficando mais foda, né? Assim, profissional pra caramba. E a indústria que banca esse programa. E, cara, eu comecei a gostar dessas coisas. Então não foi à toa que eu investi nesses negócios, porque tem a parte do, eu conheço pra caramba, eu posso ajudar, mas eu conheço pra caramba, eu posso ajudar a fazer um impacto animal, né? E, só vendo a paixão do Pedro que vocês vão trazer aí pra conversar, vocês vão entender, cara, acho que vale investir nisso porque eu vou multiplicar a paixão desse cara por fazer uma diferença, entendeu? E dessas startups que estão crescendo, eu acho que o mais legal não é nem a ideia do cara, mas é a paixão e a forma como ele fala. Tipo, o cara tá de fato mostrando um sonho dele, assim, abrindo o coração. Isso eu acho muito legal. Quando você vai trabalhar numa startup. Cara, e pra mim isso é determinante se vai pra frente ou não vai o business. Porque se o cara tá fazendo por grana, não vai. Porque o primeiro tropeço que o cara der, que tiver que vender um apartamento, não sei o que lá, esse cara desiste, cara. E aí, se é com o dinheiro dos outros, então. Puta, aí o cara larga. Vai embora na hora, velho. Imagina, entendeu? Persistência é o nome do negócio, né, Cris? E não é nem persistência, porque eu vejo mais como vontade e amor pelo negócio. É motivo, assim. Né? Tem que ter um porquê, assim, do negócio. Se o motivo é só grana e a grana não é sua, e aí, tipo, tem uma chance de ganhar outro dinheiro ali na frente e aqui tá ruim, o dinheiro do VC, tchau aí, né? Então, isso é super assustador. E por isso que os VCs procuram empreendedores com track record, né? Gente que já fez alguma coisa e pode ter nem tido sucesso, mas o cara foi até o fim, né? Então, isso faz diferença. Pegar um cara que pegou o fundo e desencanou e largou e tal, você não vai investir de novo nesse cara. Mas um que até deu errado, mas o cara foi até o fim, justificou e buscou novas soluções e tal, você vai, porque você sabe que o cara não vai sumir com a sua grana, vamos dizer assim, ou menosprezar esse dinheiro, esse investimento, né? Então, nova dica, um merchan de graça, comece pelo porquê, né? Então, comece pelo porquê é muito bom. Tem motivos aí pra ser tão famoso. Mas aqui, Cris, já que a gente tá falando de comece pelo porquê, você deu uma visão de como você vê os anjos, por que você vai ali ajudar, por que você vai ser o investidor anjo, né? Tem alguma filosofia de vida, Cris? Alguma coisa que você fala assim, não, isso daqui é um princípio meu, norteador, eu tenho na porta da Digi, adesivo no meu carro, alguma coisa assim, que você fala assim, eu tenho que passar isso daqui pra frente, alguma coisa que é diferencial pra mim. Eu acho que eu sei o meu porquê, né? E depois perguntar se vocês sabem.
E aí eu tô falando do conceito mesmo aí dos 9 porquês, o teu motivador intrínseco. E o meu é fazer as coisas de um jeito diferente, é encontrar jeitos diferentes para fazer, né? Que é o find a different way. E, cara, uma coisa que eu sei que faz para mim diferença é fazer com intenção, né? Então, assim, para mim, fazer com intenção é o que faz a diferença. E é um mote para mim que, se eu tiver aqui, meu, conversando com vocês, sem nenhuma intenção ou sem, sabe, não faz sentido. E eu tenho certeza que quando você faz com intenção, você vai e alcança. Então, por exemplo, eu falei dos valores da Digi, né? E nessa época que deu tudo errado, não sei o que lá, eu falei, cara, tem uma dissonância entre eu e algumas pessoas que tinham 120 pessoas no negócio, e de repente, meu, as pessoas olhavam para mim e não sentiam tanta afinidade, eu não sentia. E aí eu falei, cara, eu acho que tem um erro aqui. E fui conversando com alguns mentores, com algumas pessoas, e eles começaram a sugerir, cara, se a empresa é sua e você está próximo do dia a dia e tudo mais, os valores da empresa têm que ser os seus valores. E aí eu fui atrás de descobrir os meus. E hoje os valores que estão aqui na parede da Digi são os meus valores. E aí, cara, tem um que é muito importante, que é fazer para vencer. A gente, óbvio, transforma numa frase que seja impactante, né? que não seja agressiva, porque assim, para mim, eu sou agressivão, eu posso falar coisas mais duras, entendeu? Então, a gente trocou para fazer para vencer, mas basicamente é a intenção, né? Pô. Cris, nessa linha aqui, já que a gente já tá nessa parte mais esotérica da conversa, de filosofia de vida, cara formal, né? Tá louco. Nossa, não sei o quê. Tem definição de sucesso pra você, Cris? Não, o sucesso foi aquele cliente que você pegou mês passado, o sucesso é ter o prédio aqui, o sucesso é... O que é o sucesso pro Cris? Depois de toda essa jornada, esse livro aí. Cara, sucesso, pra mim, eu já consegui viver o dia a dia e agradecer cada coisa legal que acontece, cara, de verdade. Porque eu sempre tive uma imagem de que, vou alcançar o sucesso, sem muito paginar, e recentemente eu sempre falo, puta, o fato de eu estar aqui realizando várias das coisas, ou todas as coisas que eu pensei, que eu sonhei e tudo mais, e poder continuar e testar coisas novas, coisas que eu nem imaginava, lá trabalhar CLT 30 anos depois, não sei o que lá, você fala, meu, viver o dia e agradecer, cara. Esse é o sucesso. E uma coisa que eu vejo que eu acho interessante de gente que empreendeu e tá começando outros, sei lá, vindo para outros pilares, outras vertentes e tal. É que, no seu caso, por exemplo, você já tinha a Digi, ela já estava consolidada, e você começou num Banco Neon, você começou a sua área, você começou na Flort, você não deve ter, eu não sei, mas eu penso que talvez você não deve ter a mesma pressão do que alguém que, cara, se acabar, acabou, já era, sabe? Você tá muito mais tranquilo, aí porque você tá mais tranquilo, você consegue, de fato, fazer as coisas movimentarem mais fácil. Cara, é engraçado, porque é aquilo que eu falei sobre quando eu saí da Neon. Eu percebi quando eu saí da Neon a relação do cara que trabalha CLT e tudo mais. Eu falei, pô, claro, é muito mais conveniente. Mas enquanto eu tava lá, eu não pensava assim, né? Eu nem cheguei a pensar, mas estando lá, eu tava como, cara, esse business é o meu business, eu tô fazendo, sabe? Então eu acho que é mindset. Até na Flort, cara, se perguntar pro Pedro, cara, eu me sinto um founder lá. Tô lá fazendo as coisas no dia a dia, não tem mais ou menos. É mais fácil quando eu tava na Neon, por exemplo, pensar em, puta, falhar. Talvez não, talvez pela estrutura ser maior, eu talvez tivesse menos pressão. Não sei, eu não me sentia assim, cara. Eu sentia que eu tinha a mesma responsabilidade, que eu podia fazer a mesma diferença do que no meu business, assim. Mas óbvio, você tem uma estrutura muito maior, você tem coisas para pessoas para perguntar, pessoas para discutir, que eventualmente numa estrutura menor como as empresas aqui não tinha tudo isso. Mas de pressão eu não consigo sentir a diferença. Talvez seja seja um dos motivos de
sucesso e de... né, eu acho que, puta, no momento que você não sente a pressão de resultado, o dia a dia, sei lá, pra mim deveria perder sentido, cara. Ir todo dia pra uma empresa onde, sei lá, se eu fizer diferente e não mudar nada, cara, eu não consigo nem imaginar. Quer alguém mais pra ser o craque do teu time do que o cara que não sente a pressão? O cara... O Cris na Neo era quem batia os pênaltis, então. Não sentia a pressão. Mas eu acho que faz muito parte isso, né? O fato de você saber aliviar o peso nas tuas costas, você saber lidar com ele, né? Não é nem aliviar, o peso continua lá. Só o jeito que você lida com ele é que tá diferente, né? Isso hoje eu sinto faz muita diferença, especialmente das coisas da Digi, né? A gente tava falando, as coisas do grupo. Antes eu sentia muito mais dor das perdas, das coisas que aconteciam. E hoje eu consigo olhar de longe e falar, não, isso aqui eu já passei, é mais fácil. E é muito mais fácil de jogar quando você sente menos dor na canela, né, cara? Porque... já tá calejada, né? Claro. Já tá... nem sinto mais. Você toca, e você vai continuando. E você sabe qual é o próximo movimento e tal. E beleza. Aí você tá sentindo dor e ainda tem que jogar pra ganhar, é mais difícil. E eu tenho mais uma pergunta aqui. Acho que eu vou fazer pra todo mundo que vier aqui. Qual que é a dica que você dá pra um cara, pro moleque que quer empreender, ou pra aquele que empreendeu, se fudeu, e quer tentar de novo, só que tá com aquele pé atrás, sabe? Qual que é a dica que você dá pra ele? Tipo... A dica é vai, né? Mas assim, vai. E já que você falhou, procura mudar alguma coisa, né? Não adianta você repetir a mesma fórmula para fazer um negócio novo. E aí, óbvio que eu não vou parar aqui, vou dar a dica. Cara, um dos primeiros livros que eu li quando eu empreendi foi o Se Eu Soubesse. Um livro estranho, porque na verdade é um livro que tem quotes que na época eram dos melhores executivos. Lembra que a história do empreendedor era um negócio estranho. Então, assim, eram os melhores executivos do mercado da década de 90, provavelmente, e dando dicas. Se eu soubesse, era o que eu faria, o que eu falaria para mim 20 anos atrás, quando eu estava começando a minha carreira, quando eu estava começando o meu negócio. E aí, dos caras mais bem-sucedidos. E aí tinha vários quotes, né? E eu falei desse livro porque, cara, se eu fosse começar um negócio de novo, e a dica que eu dou é, procura quem já fez, procura outras coisas. E, cara, é incrível. Essa cultura de startup, e eu tô sentindo muito porque a Flourish é uma startup que é do Vale do Silício, e a cultura é um pouquinho mais lá na frente, uns 5 anos na frente, vamos dizer assim. A troca de experiência é muito grande. Então, eu acho que eu tava falando para vocês do ecossistema que tem em volta da Flourish, os investidores, os parceiros, né, que estão ali atrás e tal. Conectam você com pessoas que podem te dar dicas fantásticas. Então, às vezes o Pedro fala para mim, Cris, você está apanhando com tal coisa aqui de produto? Vamos ver quem na nossa rede pode ajudar a gente? E, cara, a gente fala 5 minutos e destrava tudo. Porque o cara já passou por uma coisa igual e aí ele... Então, a dica é, fala com as pessoas, aprende com quem já tá fazendo, não vai ser o reizão que sabe tudo e vai falhar de novo. É legal falhar, acho que, aprender sozinho é ótimo, mas hoje não tem assimetria da informação, né, cara? Hoje a gente se beneficia de, cara, vai no teu LinkedIn, vai no teu Instagram, queria saber alguém que fala sobre tal coisa, você acha, mesmo que não seja diretamente, você vai achar um segundo ou terceiro contato que vai te ajudar. Bom, tem uma pergunta aí? Pra mim aqui... eu acho que a gente já aprendeu muito, ficou um episódio ali pra você refletir bastante, ficou pra você aprender bastante, né, com quem já chegou lá. E acho que fica essa dica aí, né, você não sabe tudo, né, você não sabe tudo, você pode aprender com todo mundo, em diferentes locais, em diferentes estágios da vida de cada um. E é com essa mensagem aqui do Cris que a gente vai encerrar, falar boa noite pra vocês aí. Muito obrigado por assistir. Fiquem atentos nos links aqui embaixo que a gente vai divulgar a Digi, vai divulgar a Flourish, vai divulgar tudo ali pra dar holding pessoal do cidadão. E é isso. Boa noite aí, pessoal. Pega a Visão agradece mais um episódio aí. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Bom Porque dia, a gente não sabe o horário. Não sabe quando vai estar assistindo, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Valeu, galera. Tchau, tchau. Falou. Valeu.